Eu quero pedir ao Espírito Santo, para nós que estamos aqui, para aqueles que vão assistir na internet, que nos ensine, nos dê entendimento desse tempo que o Senhor vai falar conosco hoje sobre votos. Eu creio que todos nós já fizemos um voto um dia, você vai ver que você já fez. Principalmente, marido e mulher já fez um voto. Né? Já fez um voto. Você tem certeza que você fez um voto. E qual é a importância do voto na vida do cristão? O que acontece quando o cristão faz um voto? O que acontece no mundo espiritual? Será que tem alguém que impede que você faça um voto ou que você cumpra esse voto? Será que tem alguém que impeça? E por que será que ele quer que os nossos votos não se cumpram? Será que nós temos consciência dos votos? Nós vamos ver isso aqui rapidamente hoje. Então, votos. Eclesiastes 5:4-5, ele nos alerta uma coisa muito importante, porque ele diz, quando você fizer um voto, que é para a gente cumprir, e sem demora, né? Pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Você vai ver por quê. Será que tem um outro versículo que diz que é melhor não fazer voto? Se você não vai cumprir, não faça. O que será que não cumprir um voto feito causa para a nossa vida? Né? Quais os votos que você conhece? Alguém pode falar? Um voto aí que é comum você fazer? Ixi, ninguém fez voto, você fez voto, vou te falar. Aqui, conheço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... todo mundo fez voto aqui. Por exemplo, casamento. Você acha que tem voto no casamento? Eu que já fiz alguns casamentos, eu sou testemunha. Hein? Repete aí. Prometo ser fiel. Hein? Na alegria. Olha quantos votos tem? Na tristeza, na doença, na saúde. Hein? Promete? Sim. É um voto ou não é? O que mais? Quais os outros votos que você conhece que a gente faz? Assim? Não lembra? Não. Tem outra coisa também. No batismo ou apresentação dos filhos. Os pais vêm, todo feliz que o neném está novo. Promete educar a criança nos caminhos do Senhor. Amém. É responsabilidade dos pais criar os filhos. Porque a Bíblia diz, se você ensinar a criança no caminho que ela deve andar, o que acontece quando ela estiver adulta? Não vai se desviar. Vou pegar mais um gancho aqui na ministração da irmã Lucy. É verdade. A igreja não prova que você é cristão. Porque tem muitas pessoas dentro das igrejas que não são cristãos. Mas uma pessoa que entregou a vida para Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar nela. E o Espírito Santo a conduz à verdade e a congregar. Não existe, essa expressão aqui eu já usei muitas vezes. Não existe crente avulso, sozinho. Imagina um exército de um soldado só. Não tem. O soldado tem que estar o quê? Junto com os seus colegas, com os outros soldados. Não é? Então, é característica do cristão, nós vamos ver daqui a pouco, talvez, congregar. Não é vontade só dele, é vontade do Espírito. O Espírito o conduz. É como você falar com uma pessoa que andava adulterando ou matando o outro, entregou a vida para Jesus e continua fazendo isso. O Espírito constrange. Ela para de fazer. Por isso que tem os testemunhos dos ex-assassinos, os assassinos que foram libertos. Na igreja do Senhor não existe ex-prostituta, não existe ex-assassino, ex-ladrão, não existe. São pessoas novas, nasceram de novo. Por isso tem esses testemunhos, que o Senhor mudou a vida. Não é verdade? Vamos voltar aqui aos votos. Então nós vemos o quê? Que tem votos comuns aqui, né? Por exemplo, esse aqui, empréstimo. Qual é o voto de quem empresta? Ele fala o quê? Prometo que eu vou. Não é? E não é bom ele cumprir? Dependendo de quem ele prestou. Não é? Então nós vemos que no nosso dia a dia o quê? Existem votos. E que a falta de cumprir esses votos traz consequências para nós. Se uma pessoa faz empréstimo com um agiota, ele corre o risco de ser morto se não pagar. Desculpa, tem que falar. Né?
No casamento, se ele não cumprir o voto, pode ser que o casamento desmorone. Nos filhos, prometo criar os filhos no caminho do Senhor. Se não criar, pode ser que os filhos se desviem. Não é isso? Então há consequências se não cumprir. Fiador. Nós falamos semana passada sobre ser fiador. Eu posso ser fiador de torta direito aí? Segundo a palavra, não. Por quê? Se eu for fiador de alguém, a comparação é, eu me torno dependente daquele do qual fui fiador. A Bíblia não proíbe você de ser fiador, mas ela fala que para você seja inteligente e saiba de quem você está sendo. Porque tem muitos irmãos, aí vai entrar de novo aqui na ministração do amor, não, a Bíblia diz que eu não posso ser fiador, você vai desculpar. Não, mas a pessoa é idônea, ela está precisando de ajuda, você não vai ajudar? É idônea? Vai ajudar, mas saiba que você tem o quê? Um voto ali. Que se a pessoa por qualquer motivo não poder pagar, você que vai pagar. É você, porque se você não pagar, qual é a implicação? Se você não cumprir o voto, você vai ser acionado judicialmente. Já tem algumas semanas que o Senhor está nos ensinando a deixar de fazer certas coisas ou fazer certas coisas para que nós não venhamos a sofrer o que não precisamos. Você já percebeu isso ou não? Eu pensei que não fosse preciso falar isso. Mas o Senhor me falou hoje aqui, fale, que essa é a minha intenção de abençoar. Né? Então, até agora tudo bem nos votos? Aqui você já sabe, né? Não tem nenhuma novidade. Promessa, outros, né? Promessa de ajuda, né? Promessa de orar por alguém. Se você prometeu orar por alguém, por favor, cumpre. Porque o Senhor é testemunha. Se você prometeu de ajudar, ajude. Por que parou? É que eu estipulei um voto, pastor, eu ia cumprir só até o dia tal. Então, é o seu voto. Né? Mas se não for assim, muito bem. Então, os votos aqui normais nós já estamos sabendo. Votos bíblicos, você conhece algum? Primeiro vamos ver aqui o que diz aqui sobre voto. Eu queria que você lembrasse sobre isso. Ó. Que você prestasse bem atenção nisso aqui. Nisso que nós vamos falar em Provérbios 20 e Deuteronômio 23. Ó. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar na consequência depois que fez o voto. Você entendeu? Antes de fazer um voto, você tem que pensar, nem que seja alguns minutos na direção do Senhor, pense bem, porque a Bíblia diz que é uma armadilha se você fizer o voto, declarar e depois, puxa vida, o que eu fiz? Não vou conseguir cumprir. A gente vai explicar aqui daqui a pouco qual é a consequência. Olha só o que está escrito em Deuteronômio 23, 21. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demorem a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você. E você será culpado de pecado. Guarda isso. Ó. Você será culpado de pecado se não cumprir. Mas se você não fizer voto, de nada será culpado. É um outro versículo que diz, se você não fizer voto, você não vai ser cobrado, concorda? Mas se você fizer, o próprio Deus é testemunha. E eu pedi para você guardar o quê? Você está em pecado. O que acontece? O que o pecado proporciona na vida do ser humano? O afastamento de Deus. Eu sempre gosto de lembrar desse exemplo. É como se o pai está ali com o filho e tem uma turma que quer bater no filho. Mas enquanto o pai está de mão dada com o filho, o que acontece? A molecada não chega perto, não é? Mas se o menino for sozinho e a turma quer bater nele, ele vai apanhar. Entendeu? A relação do se afastar de Deus é isso. Não é que Deus não ama, não é que o pai não ama. O menino deliberadamente foi escondido. Tudo bem? Então, olha, então agora a gente começa a ver, então voto é um negócio sério. Não é? Voto, porque se eu não cumprir o voto, há uma consequência. Sempre vai haver uma consequência se você não cumprir um voto. Assumir muitos compromissos na mesma data, você só vai em um. Os outros você não vai cumprir. Preste atenção nisso. Tá bom? Que você pode não achar, mas aquele por qual você fez o voto e você quebrou, ele vai saber que você quebrou. Mas principalmente o Senhor.
Os votos dos discípulos, olha os votos dos discípulos aqui, ó. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Para quem que Jesus falou isso? Para o nosso irmão Pedro. Para os íntimos, Pedrão. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Quebraram o voto? Claro que quebraram. Depois você tem um vídeo no YouTube que diz a morte dos discípulos, você vai ver. Não precisava ser assim. O senhor não tem prazer? Você acha que o senhor... Não, João vai morrer decapitado porque essa é a minha vontade? Não. Não é. Deus podia livrar João? Pode. Mas lembra do voto? Tem um voto, esse aqui, olha, especialmente para as mães. O cumprir o voto. Todos conhecem a história de Ana, lá em 1 Samuel? Ou não? Ana era estéril, ela não podia ter filho. E um dia, quem era o sacerdote na época era Eli. Ela entrou no templo, e o marido dela tinha uma concubina, não é isso? E essa concubina tinha filhos. E ela zombava de Ana. Você não pode ter filho, Deus não olhou para você. E ela era muito amargurada. E ela entrou no templo e começou a orar. E ela fez o seguinte voto ao Senhor. Tem que ter coragem. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o consagrarei ao Senhor. Ele vai deixar de viver comigo e vai viver no templo. É um voto sério, não é? O que aconteceu? Deus levou a sério o voto de Ana e ela concebeu um filho. E o que Ana fez? Para quem não conhece a história, o que você acha que Ana fez? Quem não conhece a história? Todos conhecem? Sim. O que Ana fez então? Ela cumpriu o voto. Qual o nome desse menino? Samuel. Samuel foi levantado por Deus para ser o sacerdote em Israel. Porque pela ordem, quem seria sacerdote seriam os filhos de Eli. Mas os filhos de Eli prevaricaram contra Deus. Deus disse: eles erraram não contra Israel, contra mim. E a casa de Eli, todos os descendentes não viverão muito. É uma sentença, porque eles fizeram um voto e também não cumpriram. Foi uma consequência terrível. Hoje o Senhor não pede para você dar o seu filho. E ninguém aqui hoje, eu creio que ninguém vai consagrar, falando: Senhor, o Senhor der aqui um filho e vou levar ele para ser missionário lá na África. Você não vai fazer isso, vai? Pois é. Por isso que o Senhor diz o quê? Eu vos escolhi desde o ventre da sua mãe. O Senhor nos escolheu. Ele disse: eu vos chamei. Esse chamado significa que Deus tem um chamado para cada um diferente. O mesmo chamado. Qual é o mesmo chamado? E de pregar o evangelho. Mas a maneira de pregar é diferente. Você não tem coragem de entregar o seu filho, mas pode haver alguém que tenha, no sentido, né, de torná-lo, de educá-lo e para que ele, quando crescer, tenha idade, seja um missionário. Não é? É possível. Mas não é para todos. Votos dentro de uma decisão. Esses são os votos que fazem parte da nossa vida. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós um dia aceitamos isso, fizemos o quê? Entregamos a nossa vida para Jesus. Irmãos, quando nós dissemos: Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor, ou seja, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, nós entramos para a igreja do Senhor. Espiritualmente falando, entramos. E quando nós entramos para a igreja, nós assumimos votos que estão incluídos na igreja. De sermos cristãos, de sermos membros da igreja de Cristo. Primeiro, amar o próximo. Nós fizemos um voto. Porque nós somos da igreja. Os meus são meus, eles amam. É a ordenança do Senhor, é o primeiro mandamento.
de João, né? Eis que é um novo mandamento, vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós temos esse voto com o Senhor. Se eu deixar de amar, mas eu não, a irmã disse assim, tem gente que não consegue. Fazer o quê? Não consegue. Está na igreja? Tá, não consegue. O que essa pessoa precisa fazer? Pedir ao Senhor amor. Ela precisa pedir. Por quê? Porque quem quebra o voto está em pecado. Lembra do pai da mão da criança? Lá a turminha quer bater nele, ele larga a mão do pai e vai correndo. É isso que o Senhor não quer que aconteça conosco, que nós venhamos sofrer coisas que não precisamos. Estou terminando, irmãos. Cultuar. Quem é do Senhor cultua. Está dentro de ser cristão. Vou fazer um parênteses. Existe na religião, os religiosos normalmente não sabem direito o que fazem. Fazem por tradição, não é? Porque o meu pai faz, meu avô fez, eu também quero fazer, não é? Se ajoelha diante da pedra, se ajoelha diante da árvore, ou adora o sol, adora a lua, mas não sabe o que faz. Os dois povos que existem na terra, que sabem quem adora, primeiro são os cristãos, que adoram Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. E o segundo povo que sabe o que faz são os satanistas. Esses sabem o que fazem. Eles sabem quem estão adorando. É uma grande batalha. E eles, infelizmente, eles não param. Nós vimos hoje, acostumamos vir só de domingo na igreja, é costume. E vai falar, os irmãos que têm que vir de terça e quinta aqui, que isso, eu já acostumei em casa à noite, eu vou ter que sair de... Não vou. Os satanistas não param de segunda a segunda. Fazem sacrifícios. Pessoas desaparecem todo dia. A polícia não dá conta. Eles não param. Mas o Deus deles é limitado. Nós parece que nós vivemos assim no mundo fantástico de Bob. Já sabe, você ouviu esse desenho? É uma criancinha que imagina o mundo, tudo que dá certo. Se der, acho que não. E realmente ele está andando, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso e nos ama. Ele nos protege, Ele já deu ordem. Quando nós entregamos a vida para Jesus, Ele deu ordem aos anjos para nos guardarem. É por isso que não acontece certas coisas conosco, irmãos. Não é porque estamos fazendo tudo certo, é porque Deus nos guarda. Mas quando nós nos afastamos de Deus por não cumprir votos, nós estamos correndo perigo. Por isso que, será que é por isso que algumas coisas não dão certo na minha vida? Será que é alguma coisa que está tão difícil? Pense nisso, irmãos. Dizimar e ofertar. É um voto? Está dentro da igreja. Se você não dizimar, está quebrando o voto. Se você não ofertar, está quebrando. Mas é que não aconteceu nada comigo, está tudo bem assim, eu estou conseguindo. Veja, hoje pare, vá para casa e pense. Na área de finanças, está dando tudo certo? É assim do jeito que você quer? É assim que você quer e não é dizimista? Então continua. Continua assim. Mas se você quer uma mudança, a única mudança... o que pode mudar então? Deus é o mesmo. As oportunidades são essas. O que eu posso mudar? Bom, a única coisa que eu não faço é ser dizimista. Experimente. Quem que falou? Foi a irmã da Alice. Realmente a gente conhece pessoas que não são cristãs e são dizimistas. Por quê? O Deus dela é o quê? É o dinheiro. Então ela aprendeu para ele. Tem um princípio que se eu for dizimista, eu vou ser abençoado. E são. Não sei se eles fazem por troca. Nós fazemos por quê? Por honrar a Deus. É isso, irmãos. O Senhor fala assim, eu não obrigo você. Eu não quero obrigar você. Mas pense nas consequências. Poderia ser melhor? Bom, eu não estou satisfeito assim. Gosto de dar cabeçada. Gosto disso aqui, eu gosto que meus planos não saiam do jeito que eu quero. Estou falando na área financeira, tá bom, irmãos? Eu gosto assim. Então, irmãos, permaneça assim. É do jeito que você gosta. Mas se dá para mudar, mude. E pregar o Evangelho. Se você tem a oportunidade de pregar, qualquer uma, e você não faz, está quebrando o voto. Nós falamos aqui, irmão, nós reunimos aqui, tivemos uma reunião, foi acordado. E a Bíblia diz que aquilo que nós concordarmos, dois concordarem aqui na terra, o que acontece no céu, também é concordado. Nós acordamos de fazer vídeos e a igreja vai, passamos para a igreja vai o quê? Compartilhar. É a mensagem. Nós temos um pastor, esqueci o nome dele, ele é cantor também.
que canta, grande é o Senhor. Puxa, tá quase, acho que é Ademar de Barros. Claro que ele ouviu o Evangelho. O ponto para ele aceitar Jesus foi durante um voo. Ele entrou numa banda, era do Paralama do Sucesso, ele era trompetista. Ele entrou no avião para ir para o show, bateu a mão no paletó, o que é isso aqui? Tirou um panfleto e leu. Naquela hora, além daquilo que ele já tinha ouvido, naquele texto, o Espírito Santo o convenceu a entregar a vida para Jesus. Ele entregou a vida para Jesus no avião. Ele entrou no avião caminhando para o inferno e saiu do avião caminhando para o céu. Chegou no aeroporto, ele pegou e falou assim, olha, falou para o Herbert. O Herbert ainda não tinha sofrido acidente ainda. Falou, olha, a partir de hoje eu não faço mais parte da banda. E todo mundo deu risada. Falou, vai, tem cada uma. Ele falou, não, é sério. Demoraram, acho que um tempo para entender que ele estava falando sério. Então vale a pena. Hoje poderia ser o quê? Um zap. Naquele dia foi o quê? Um panfletinho. E a gente tem panfleto aqui, né? Mas a gente não tem saído aqui para entregar panfleto. Então pregar o Evangelho, irmãos, é ordenança e voto. Tá ok? Alguma dúvida? Tem algum voto que você não cumpriu? E se algum voto que eu não cumpri? Como é que eu faço? Vai lá e cumpre. Ah, mas não dá mais tempo. Então vai lá pedir desculpa para quem você prometeu. Eu quero fechar qualquer brecha na minha vida para que o inimigo não venha me roubar. Em nome de Jesus, não vai me roubar não. Não é verdade? Qual foi o maior voto de todos, irmãos? Quem fez o maior voto de todos? Jesus Cristo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O cálice era tudo aquilo que Jesus ia sofrer. Irmãos, uma coisa é você entrar numa situação e depois sofrer, ser preso, apanhar, você não sabia de nada. E fala, puxa, também quem mandou eu ir lá? Que eu mereço apanhar mesmo. Jesus não. Jesus aqui já sabia que ele era Deus. Ele não precisava sofrer, bastava uma palavra dele e o exército celestial tomaria ele e dizimaria todos aqueles soldados lá. Foi isso que ele falou para Pilatos, lembra? Se você soubesse, eu clamaria agora a meu Pai, ele mandaria uma legião de anjos. Mas mesmo sabendo disso, ele disse assim, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, Senhor, esse é o meu voto. Jesus cumpriu totalmente. Então é esse, irmãos, o nosso exemplo é Cristo. Se você está com dificuldade de cumprir o voto, Senhor, me ajuda a cumprir os meus votos. E, por sabedoria, esses votos que nós fazemos, cuidado para assumir compromisso de voto, né? Se você não, pensa um pouco antes, né? Vocês não vão conseguir cumprir. Estou com vontade de fazer esse voto, lá porque o irmão fez, né? O irmão disse que foi lá, fez o voto, eu também quero fazer, mas eu não gosto disso. Eu não vou ter tempo, então não faço o voto. O que vai acontecer comigo se eu não fizer o voto? Nada. E se eu fizer o voto e não cumprir? Bom, aí não pague para ver. Entenderam sobre votos? Alguma dúvida? Não tem dúvida? Quem está ouvindo isso? Deus. Vamos ficar em pé para orarmos. Louvado seja o Senhor da glória. Aleluia. Irmãos, o Senhor tem presentes para nos alcançar. É bíblico isso, não? É bíblico. O Senhor diz que as bênçãos estão nas regiões celestes. Toda sorte de bênção. Pensa numa bênção aí agora. Pensa numa bênção. Já toda sorte, toda espécie de bênçãos estão nas regiões celestes. O que as bênçãos querem fazer? Eu vou trazer esse texto para você. Mas você pode procurar. Procura no Google. As bênçãos correm atrás do cristão, ou seja, né? As bênçãos querem correr atrás de você. E se você parar, ela vai o quê? Te alcança. Mas se você continuar correndo em direção errada, as bênçãos falam, bom, mas se deu turma, viu, que corre da bênção. Então, as bênçãos vão alcançar a gente, irmãos. E pode ser essa semana. Porque o nosso Pai Celestial tem prazer em nos ver contentes. Quando nós passamos por tribulações, o pai não fica feliz. Qual pai que ama o filho, que vê o filho ali chorando, ou preocupado, ou desesperado? Qual é? Ou doente?
Nenhum. Imagina o nosso Pai Celestial. Jesus disse, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, que dirá o Pai Celestial? Está com medo do que então de pedir para o Pai? Você que está com medo de pedir algo para o Pai, pode pedir. Se for bom, Ele vai te entregar. Amém? Acho que não vai fazer igual o irmão, hein? Pastor, não vou pedir não, porque Deus tem tanta coisa para pensar, né? Se eu tivesse uma Bíblia daquelas grandonas, a minha era desse tamanho. Qual Deus que você está servindo? Nosso Deus é o Deus todo poderoso. Amém?